Sejam bem-vindos a mais esta conversa aqui neste ciclo de conversas de dar à língua, é o que nós vamos fazer agora durante alguns minutos. Eu queria começar por vos dizer que se há prova de que o tempo passa a correr e que às vezes basta pescar os olhos e sem sabermos bem como 2 décadas já lá vão, são os Cacique 97, porque parece que ainda ontem vos ouvi a primeira vez e cá estão vocês em vésperas de assinalarem 2 décadas de existência. Vamos começar por olhar para trás. Ainda recordas o impulso para os primeiros passos deste projeto? Sim, eu na altura, isto foi que em princípios de 2000, andava a ouvir muito Tony Allen, muito Fela Kuti. Quem nunca, não é? Sim. Mas tinha eu e o Gonçalo Oliveira, que é um dos fundadores da banda, que era o primeiro teclista, mergulhámos mesmo a fundo no Afrobeat e também nas variações mais eletrónicas do Afrobeat, né? As coisas do Tony Allen, no Black Voices e na altura começámos na brincadeira a fazer umas coisas em casa. O Gonçalo tinha umas ideias, eu tinha outras ideias e foi aquela primeira maquete que nós fizemos mais eletrónica e de repente aquilo meio que explodiu, toda a gente estava a falar daquilo e a gente, bora lá fazer uma banda a sério, uma orquestra com sopros, com tudo. E pronto, e foi assim que tudo começou. Olha, há um momento na história em que, quer dizer, o Fela Kuti foi uma pessoa ultra importante, mas não foi propriamente uma estrela pop da dimensão do Michael Jackson, ou não sentimos a sua dominação no planeta da mesma forma que as grandes estrelas pop o fazem. No entanto, houve ali uma altura, há 20, 30 anos, em que de repente nós começamos a ouvir. Há uma banda de Afrobeat em Espanha, outra em Paris, outra na Bélgica, e de repente havia também uma por cá. Ou seja, o Afrobeat, de uma forma quase que não se percebe porquê, porque não foi por causa de haver uma grande moda ou uma grande vaga de fundo na cultura pop, mas parece que cada país sentiu necessidade de abraçar esta tradição iniciada pelo Kuti, pelo Tony Allen que mencionavas, lá longe na Nigéria. Porquê é que tu achas que isso aconteceu? Porquê é que de repente o mundo inteiro descobriu aquele ritmo e achou que era importante mantê-lo vivo? Para dizer a verdade, não sei bem porque é que aconteceu. Eu acho que houve uma certa redescoberta da música do Fela Kuti, muito por causa do Femi Kuti também. E do Tony Allen também. Sinceramente não sei explicar como é que aconteceu esse fenómeno, mas sim, eu sei que naquela fase entre 2000 e 2005 de repente havia uma data de bandas de Afrobeat a aparecer e creio que também se calhar havia esse buraco no espectro musical, né? De descobrir, ok, há aqui uma música que ninguém pega isto, ninguém mais pegou nisto desde aquela altura do Fela Kuti e se calhar podia ser giro recriar isto e recriar à nossa maneira também, nós com letras em português e ir buscar também referências lusófonas e para não ser aquela coisa nigeriana típica, mas porque é que aconteceu exatamente não te consigo dizer, não sei se algum de vocês... Eu lembro-me que o Damon Albarn também pegou no... É verdade, participou com o verdade. Tony Allen, que poderá ter ajudado também. Com o Africa Express, não é? O projeto, se não me engano. Sim. Mas olha, tu tocaste aí num assunto curioso, porque se calhar, se nós ouvirmos falar de uma banda de Afrobeat em Helsínquia ou em Tóquio, e há bandas de Afrobeat em Helsínquia e em Tóquio, a coisa pode parecer estranha porque pensamos qual é a ligação à África. Mas quando pensamos nisso em relação ao Brasil ou em relação a Moçambique e Portugal, a coisa faz muito mais sentido. E de facto, Cacique trouxe para esta conversa global do Afrobeat uma dose extra de diferença que foi a nossa própria ligação a uma África lusófona, que representou um papel importante na vossa fórmula particular, não é? Podem falar um bocadinho sobre isso? Sim, eu acho que nós marcámos a diferença por isso, porque temos muitas letras em português, por irmos buscar ritmos de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique. Nós no início, eu e o Gonçalo, quando começámos a fazer as músicas, era uma coisa tipicamente nigeriana, mas depois
com o passar do tempo percebemos, epá, a gente pode incorporar aqui um funaná, a gente pode incorporar aqui uma marrabenta, e a marrabenta, especialmente em Moçambique, tem muita tradição de sopros também. Moçambique tem muita tradição Verdade. de secções de sopro. Então, Gorvano, não é? Por exemplo. Gorvano, sim. Então para nós fez todo o sentido e continua a ser esse um bocadinho o nosso desafio também, de levar o Afrobeat para outros sítios. E depois acabámos por descobrir uma coisa mais recentemente, que de repente quase todas as bandas brasileiras que apareceram, os Bexiga, os Abayomi, os Ifá, começaram todos por ouvir Cacique 97. E nós vamos descobrindo isto Mas aos poucos. também, se calhar, porque nós fizemos uma cover do Jorge. Sim. não é? Exatamente, e é isso verdade. chegou até ao Brasil. Sim. E acho que foi captou a atenção desse... Mas descobrimos que temos um following muito grande assim no Brasil, e as bandas, no outro dia, o ano passado fui ver os Bexiga 70 no Beleza, Eles passaram por aqui, pelo Festa, o Sim. ano passado. e eu estive a falar com eles, olha, eu sou dos Cacique 97, e eles, Cacique 97, mano, nós estávamos sempre ouvindo essa banda. Então para nós é uma cena muito fixe a gente descobrir depois, né, que acabámos por influenciar essas bandas brasileiras também. E muito por usarmos o português também, que acho que é um fator bastante importante. Sim, sem dúvida. Cacique tem 2 álbuns na sua discografia, espero que a história continue dentro do momento, já me irão falar sobre isso. Quando olham para trás, quão importante sentem que é esta música, e se esta música que espalharam por estes 2 álbuns, e se ela se foi transformando durante os concertos que foram fazendo desde que os álbuns saíram. A música cresceu, evoluiu? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque o próprio Afrobeat também permite que a gente não sai do ensaio sem um tema novo, não é? Há sempre uma jam que sai dali, e as próprias influências de cada um acabam por... toda a gente traz um bocadinho de outras bandas onde tocam, e então isso acaba por influenciar sempre quem vem, e depois temos convidados, e depois trazemos pessoal do Brasil, ou trazemos pessoal, sei lá, de várias áreas musicais que influenciam, e a gente acaba por evoluir também com isso. Eu uma vez ouvi uma definição muito curiosa de Afrobeat que vai ao encontro do que tu estás a dizer, que era, nós sabemos sempre como é que os temas começam, não sabemos é como é que acabam, não é? Sim. Porque de repente pode-se estender se o vibe estiver certo e o groove estiver a apontar para um determinado caminho. Olha, e como é que a banda é hoje? Foi-se modificando em termos no departamento dos recursos humanos desde que começou, não é? Sim, houve uma fase ali quando estivemos a gravar o primeiro álbum em que entrou o Chico Rebelo e o João Gomes, dos Clip Noise, dos Orelha Negra e de muitas outras bandas, e também acabaram por dar alguma seriedade ao projeto. O Cabrita também acabou por entrar. Nós no início só tínhamos 3 sopros, e depois quando o Chico... Só? Sim. Exato. Mas depois quando o Chico Rebelo entrou, disse, uma banda de Afrobeat sem saxofone barítono não é uma banda de Afrobeat. Então falámos com o Cabrita e pronto, e passámos a ter 4 sopros. Depois houve aquela fase em que eu fui viver para Moçambique e o João e o Chico meio que se afastaram do projeto, e nós meio que voltámos um bocado à primeira formação do projeto. Agora o Renato o Chantre, acabámos por chamar o Diogo Santos também, que já era fã da banda há algum tempo. Houve uma altura que também andávamos com 2 cantoras que faziam coros, a Selma e a Telma, e depois a Maria João e a Elsa. E depois decidimos, não, isto já é difícil com 10, então com 12 isto é uma dor de cabeça, então decidimos voltar àquela formação inicial só de 10 elementos. Sim. Só de 10 elementos, isto é absolutamente incrível. Olha, vocês fizeram saber recentemente que se preparam para assinalar os 20 anos, e a minha pergunta é, e esse marco vai ser assinalado só em palco, ou há novidades a serem cozinhadas em estúdio também? Nós lançámos agora Sim, há um ano, não é? Há um ano lançámos um single, o Letter to the Martyrs, que é uma homenagem ao povo da Palestina. Nós agora queremos tentar lançar umas 3, 4 músicas este ano, se der, e se calhar o próximo álbum termos um álbum fechado, porque está cada vez mais difícil a gente sentar-se num estúdio durante uma semana ou 2, então estamos a tentar arranjar maneiras de tentar que isto aconteça, sem que haja esse processo de ficarmos 2 semanas, porque está cada vez mais difícil e muitos elementos da banda já têm filhos, as coisas começam a ficar mais complicadas, então vamos tentar
fazer um single aqui, um single ali, e também vamos mantendo o espírito da banda no ativo. E acho que as plataformas musicais também influenciam isso, não é? Porque hoje em dia já ninguém ouve um álbum do princípio ao fim. Quer dizer, tirando se calhar malta da velha guarda. Obrigado. Mas tipo, plataformas como o Spotify e de streaming, que o pessoal está sempre a saltar uma música aqui ou ali, também influencia muito esta coisa de pegar num tema aqui, num tema ali, acho que... E depois, eventualmente, no próximo ano temos um álbum assim. Mas a pergunta no fundo era nesse sentido: vai haver um próximo álbum? Sim, vai existir um próximo álbum? Vai. Certeza. Isso é muito bom. Há bocado mencionavas o Femi Kuti. Muito recentemente ele teve um momento incrível num concerto na Europa, num festival europeu, em que ele dizia: vocês os europeus são extraordinários, todas as semanas abraçam uma nova causa. Vamos defender Gaza, vamos defender o Irão, vamos defender a Ucrânia. Foi o Sean Kuti. Foi o Sean, exatamente. Mas vocês na Europa deviam salvar a vocês primeiros antes de pensarem em salvar os outros. Essa mensagem do Afrobeat continua a ser uma parte muito importante desta música, não é? O ritmo é irresistível, mas tem que levar as palavras certas em cima e a mensagem certa em cima, não é? Sim, sempre. Eu digo até, se o Afrobeat não tiver letras de intervenção, acaba por ser quase high life, já não é Afrobeat. Afrobeat tem que ser sempre aquela música militante, resistente, e nós também tentamos elevar essa tocha do ativismo, mais adaptada à nossa realidade, se calhar, e temos pensado, falado entre nós na banda, que queríamos escrever cada vez mais em português, porque nós temos muita coisa em inglês também. Começar a escrever cada vez mais em português e começar a escrever... Nós no início falávamos muito sobre assuntos globais e se calhar agora começámos a dedicar em coisas que estão mais perto de nós. Assim. Porque os tempos presentes exigem esse empenho e essa luta, não é? Sim, completamente. E as palavras continuam a ser importantes para agitar as pessoas, agitar as mentes, para as arregimentar na direção daquilo que importa, não é? Sim. O que é que vocês podem antecipar sobre o concerto de hoje? Há surpresas sobre quem, como é o meu caso, não vos vê já há meia dúzia de aninhos? Não, nós basicamente vamos fazer, já há muito tempo que não tocávamos num palco assim grande, nós desde que pegámos no projeto outra vez, quando eu regressei de Moçambique, temos feito mais clubes, mais em Lisboa, na verdade. Então vamos fazer um bocadinho um best-of dos Cacique, dos 2 álbuns. A mim parece-me uma ótima ideia. É o que vai acontecer hoje. Depois no dia 4 no Lux, aí vamos fazer uma coisa mais especial, com convidados, e já vai ser uma coisa com um conceito um bocadinho diferente. E é isso, nós também raramente tocamos no Norte, tocamos muito no Centro e no Sul. Então também acho que é bom a gente ter aquele repertório nosso habitual e mostrar aqui para a malta aqui do Norte também como é que é. Olha, para terminar, o projeto arrancou há 20 anos, em 2005, portanto, por aí, e em 2025 há novas lutas que precisam de novos hinos, não há? Como é que sentem o pulso deste país neste momento? Como se diz em Moçambique agora, começar por onde? Por onde importa? Vamos começar por onde? Não, eu nem sei por onde começar, é tanta coisa a acontecer. Acho que vamos ter problemas em escrever letras. Sim, há tanta coisa, tanto neste país como na Europa, como no mundo, nos Estados Unidos, em África também, há tanta coisa a acontecer que temos muita matéria e conteúdo para podermos escrever. E eu sinto muito, vimos agora com esta situação daquela banda de punk em Glastonbury. Sim. Bob Vylan. O Bob Vylan, sim, exatamente. O backlash que houve, né, de ele estar a dizer aquilo num concerto, para mim é uma coisa muito estranha, porque nos anos 60, 70 dizia-se coisas bem piores e bem mais fortes, e agora parece que há uma espécie de censura sobre os artistas de poderem falar sobre determinados assuntos. Então eu acho que nós temos que cada vez ser mais resistentes, mais perfurantes no nosso discurso e não ter medo dessas represálias. Né? Porque tocaste aí num assunto muito importante, porque dizia-se que para se ser músico, para se ter uma banda, era preciso uma certa dose de loucura. Sim. Hoje, à loucura, é preciso adicionar também a coragem. A coragem, exatamente. Eu acredito mesmo nisso. E acho que nós não podemos ter medo, né?
Nós vemos muitos artistas hoje em dia grandes que não falam sobre a Palestina porque têm outros, não é? Têm outros monopólios por trás. E na América isso acontece muito e na Europa também, então eu acho que nós temos que tentar ser independentes nesse aspecto e temos que dizer o que a gente quer dizer, né? Não podemos estar, não podemos falar disto porque senão não nos vão contratar para concertos, né? Pá, que se lixe, entre aspas, né? Eu acho que a gente tem que fazer e dizer aquilo que a gente quer dizer e hoje em dia é cada vez mais importante isso. Sem a menor sombra de dúvida. Muito obrigado por esta breve, mas muito profunda conversa e daqui a 20 anos cruzamos-nos outra vez para falarmos sobre mais 20 anos dos Cacique 97. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.